Olá abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez colocando um vídeo contendo um conteúdo jurídico. No caso aqui é o artigo 7º do Código Penal, porque nós estamos num programa, digamos assim, de Código Penal comentado. Hoje vamos falar do artigo 7º, que fala do princípio da extraterritorialidade da Lei Penal Brasileira. Mas antes, para tudo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente e curta nosso trabalhinho. Tá? A hashtag ajuda o guarda. Bom, voltando aqui ao nosso tema proposto. O artigo 7º do Código Penal diz, em outras palavras, que você pode deflagrar uma ação penal aqui no Brasil, que vai ser julgado por um juiz brasileiro, aplicando a lei penal brasileira para um fato que ocorreu fora do Brasil. Então, o crime aconteceu na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, mas ainda assim vai ter uma ação penal aqui no Brasil e vai ser julgado e condenado aqui no Brasil. Essa é a ideia da extraterritorialidade da lei penal brasileira. Ela rompendo a fronteira para regular um fato que ocorreu fora do Brasil, ok? Mas as hipóteses em que isso é possível estão no artigo 7º. O inciso 1 traz situações que não estão submetidas a condições especiais. Logo, a doutrina chama de princípio da extraterritorialidade incondicionada. O inciso 2 traz algumas condições. Então, a gente fala de extraterritorialidade condicionada. Então, a gente vai ver essas hipóteses. Artigo 7º, vamos dar uma lida aqui. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes contra, linha A vida ou a liberdade do presidente da República. Crimes contra a vida. Nós temos 4 espécies de crimes contra a vida. Homicídio, auxílio ao suicídio ou à automutilação também, infanticídio e aborto. No caso do presidente da República, só pode ser, está no estrangeiro, vai ser vítima de homicídio? Sim, pode ser. Vai ser vítima de auxílio ao suicídio? Pode ser. Mas vítima de infanticídio? Não tem como você vislumbrar uma hipótese. Vítima de aborto? Também não. Então, a gente só tem que pensar, trabalhar com a hipótese do homicídio e do auxílio ao suicídio. Se for estupro? Não, estupro não é uma hipótese que está albergada pela linha A. Não é hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tá? A linha B fala dos crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estados, territórios, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Um roubo, uma falsificação de moeda, que é contra o patrimônio, contra a fé pública, também vai ser caso de extraterritorialidade incondicionada. Okay? A linha C fala crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, sendo um funcionário público ou um particular que está a serviço da União, por exemplo, o cara está na embaixada do Brasil lá em Dubai, nem sei se lá tem embaixada do Brasil, e lá ele pede um dinheiro, em razão do exercício do cargo, da função pública, ele pede um dinheiro. Isso é crime de corrupção passiva, está lá no artigo 317 do Código Penal. Esse crime é um crime praticado contra a administração pública. Logo, é hipótese também de extraterritorialidade da lei penal brasileira, incondicionada. E temos a linha D, que fala dos crimes de genocídio. Também é genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. São 4 linhas que trazem hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Só que a doutrina, para poder, digamos assim, rebuscar mais e também lapidar mais o conhecimento, diz que as 3 hipóteses, a linha A, B e C, são hipóteses do princípio da proteção, o princípio da defesa, o princípio real, ou defesa real. São nomes que a doutrina coloca para poder significar o seguinte: olha, o que leva o legislador a prever a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira é a pretensão de proteger bens jurídicos brasileiros, no caso, não todos, mas a vida do presidente, a liberdade, patrimônio, a fé pública, a administração pública. Então a doutrina diz que são hipóteses em que se aplica o princípio da defesa.
princípio real, o princípio da proteção, ok? A linha D, há uma divergência na doutrina, mas prevalece que o que inspira o legislador a criar a linha D, que fala do genocídio praticado por brasileiro ou por alguém domiciliado no Brasil, é o princípio da personalidade ativa ou da nacionalidade ativa e também o princípio do domicílio. Né? Então, são conhecimentos que a doutrina traz para quem vai estudar, fazer concurso, tem que saber. Okay? Vamos para as hipóteses do inciso 2, que trata da extraterritorialidade da lei penal brasileira condicionada. Vamos lá. Inciso 2. Também se aplica à lei penal brasileira os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, os crimes praticados por brasileiro. A linha C, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Bom, as três hipóteses, a linha A, a doutrina chama de princípio da justiça universal, ou justiça cosmopolita, ou jurisdição universal, porque o Brasil, por tratado, se compromete a reprimir, por exemplo, o tráfico de pessoas. Então, a gente vai ver em que condições, as condições estão no parágrafo 2º, né? Que, observadas as condições, a gente vai ter a aplicação da lei penal brasileira. A linha B do inciso 2, crimes praticados por brasileiro. Aqui está falando do princípio da personalidade ativa ou da nacionalidade. Tá? São hipóteses que o brasileiro praticou o crime, mas a gente vai ver, tem que ter algumas condições, por exemplo, ter entrado no território nacional, não ter extinta a punibilidade do crime, se é um crime que, embora seja crime no exterior, tem que ser crime no Brasil também, a gente vai ver essas hipóteses. E a linha C fala dos crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas ou mercantes. Porque se for aeronave pública ou a serviço do governo, é considerado território brasileiro por extensão, então você aplica a lei penal brasileira não pela extraterritorialidade, e sim pelo princípio da territorialidade que foi visto no artigo 5º. Tem um vídeo aí, salva aí, tá? Então, o que trata a linha C são das propriedades, das embarcações ou aeronaves de propriedade privada ou mercante, em que foram sede, onde foram praticados crimes lá no território, no mar territorial, digamos assim, ou no espaço aéreo correspondente ao mar territorial de um país estrangeiro. No espaço aéreo de um país estrangeiro. E lá não foram julgados. Essa é a hipótese que se aplica à lei penal brasileira. Agora, eu falei que as hipóteses do inciso 2, a linha A, que fala do princípio da justiça universal ou cosmopolita, porque o Brasil se comprometeu a punir esse tipo de crime, onde quer que tenha sido cometido. O da linha B, que fala que crime é praticado por brasileiro, então o princípio da nacionalidade ativa ou da personalidade ativa. E a linha C, que fala dos crimes praticados em embarcações ou aeronaves privadas, que o crime foi praticado no estrangeiro, por isso que é extraterritorialidade, que a doutrina chama princípio da bandeira ou do pavilhão. Okay? Essas hipóteses estão condicionadas a algumas condições especiais. Quais são essas condições? Nós vamos ver no próximo vídeo, para que esse não fique muito extenso. Então, até daqui a pouco. Curta o vídeo, compartilhe, comente, deixe sua dúvida e inscreva-se no canal.